de conversa em Campo Belo quando eles estiveram lá, e a gente pôde trocar uma ideia mais na real, né? Uma coisa bem mais na real, e foi muito bom. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Que Deus possa, como o cântico e como a oração da pastora, nos conduzir de fato à sua palavra. Amém, queridos? Bom, o texto que está proposto para nós, em João, no capítulo 2, a partir do verso 20, ele saltou... Primeiro eu queria dizer sobre o desafio que é pregar sobre esse texto. Desafiador demais. Eu espero conseguir. E existem algumas palavras que saltaram aos meus olhos, e também diante de algumas pesquisas, que são as palavras glória, morte, serviço e honra. O que o evangelista João quis dizer para a sua comunidade através desse texto? Por que ele traz esses relatos? Quando a gente pensa nessas palavras, glória, serviço, morte e honra, o que nós conseguimos entender que tudo isso tem a ver e como isso está impresso na nossa identidade enquanto igreja? Quando nós conseguimos ver essas palavras também impressas na vida de Cristo? Se sim, o que Jesus quer nos ensinar a respeito da vida dele, através do ministério dele, através dos caminhos que ele percorreu sobre este lugar, através dessas palavras? O que essas palavras, o que esse texto quer dizer para nós, neste 5º domingo de Quaresma, nesse tempo onde nós estamos passando por esse deserto, vivendo esse tempo de conversão, vivendo esse tempo de jejum? O que será que esse texto quer dizer para nós? Como, através desse texto, nós chegaremos até a Páscoa, até o dia da ressurreição? Eu quero então, meus irmãos e minhas irmãs, caminhar com vocês de uma forma mais honesta possível sobre esse texto. Que nós possamos refletir a respeito de uma igreja que está disposta a seguir a Jesus em todos os lugares, por todos os caminhos, inclusive até a morte. De uma mocidade de jovens e juvenis que estão dispostos e disponíveis a seguir Jesus em todos os lugares, até, se preciso for, a morte do nosso eu, a morte de nós mesmos, a morte da nossa própria vontade. Esse texto ele começa dizendo então que alguns gregos vão procurar a Jesus. Não nos cabe procurar saber quem são esses gregos de fato, quem são essas pessoas, porque se fosse tão importante saber, eu acredito que João teria dito os gregos de tal lugar e o nome deles. Mas esse texto, dizer que esses gregos foram procurar Jesus, diz a respeito da universalidade do Evangelho, a respeito daquilo que Jesus fazia, do nome de Jesus. E existe uma palavra, outra palavra que saltou aos meus olhos, porque esses gregos vão procurar Jesus, que é a palavra fama. Porque essas pessoas querem falar com Jesus? Porque esses gregos procuram Jesus? E o que essas pessoas querem de Jesus? Por que procurar Jesus? Alguém de uma outra nacionalidade, alguém que não fazia parte da tradição deles. Por que falar de Jesus? Por que saber quem é Jesus? E como eu disse, a fama de Jesus percorria por todos os lugares. Quando nós olhamos para esse texto do capítulo 12, se você voltar algumas páginas da sua Bíblia, especialmente nesse texto, existem algumas coisas que acontecem que não são normal, e eu acredito que isso faz com que as pessoas procurem a Jesus. Bom, a gente consegue entender que um pouco antes, Jesus acaba de ressuscitar Lázaro. E essa ressuscitação agita a opinião pública e acaba inquietando os detentores do saber, as pessoas da fé, aqueles que já não queriam e não viam Jesus como uma boa pessoa, mas como uma ameaça.
Então, depois disso, mais à frente, no versículo 9, vocês vão poder identificar então um plano para matar agora não só Jesus. Jesus já estava no caminho para morrer. Alguém já dizia, vamos precisar acabar com essa mensagem. Para acabar com essa mensagem, a gente precisa acabar com o mensageiro. Jesus já iria para a morte de alguma forma. Mas depois que ele ressuscita Lázaro, não só Jesus, mas agora Lázaro também está adicionado na lista de morte. Lázaro agora também está com a sua cabeça a prêmio. Lázaro agora também vai morrer. Então eles criam esse plano para poder matar não só Jesus, mas também Lázaro. E a fama de Jesus continua percorrendo. Ele não só perdoa pecados, ele não só ele não só cura as pessoas, mas agora também este homem está ressuscitando mortos. Como pode isso? Existe um outro sentido nesse texto, um outro fato que acontece nesse texto, e no começo dele, no capítulo 12, existe então uma unção muito espontânea de Maria. Aquela mulher que pega o seu melhor perfume, que pega aquilo que ela tem de mais caro, e ela começa então a derramar aos pés de Jesus. E há alguém que diga, alguém do meio de Jesus vai dizer, olha, não é bom que ela fizesse isso. Isso dá uma quantidade boa de dinheiro, vamos vender isso e dar para os pobres. Mas Jesus ele vai então dizer uma outra frase, ele vai, diante daquela oferta, diante daquela adoração sincera, Jesus vai dizer que o que ela está fazendo é como se ela já estivesse embalsamando o meu corpo para o dia da minha morte. Mais uma vez, Jesus já começa então a entender e dizer para aqueles que o seguem que, olha, eu vou morrer. O meu tempo aqui está acabando, e aquilo assusta as pessoas, quando Jesus, um amigo, começa a dizer que, olha, eu não vou estar mais com vocês. Isso também acontece na nossa família, quando os nossos mais velhos já começam a se aproximar da morte, começam a dizer, olha, eu estou indo, a gente fala, não fala isso, você tem mais 100 anos, e é a mesma coisa com um amigo. Imagina um amigo, alguém a quem a gente ama, alguém a quem a gente quer bem, alguém a quem nos faz bem, começar a dizer, olha, eu vou morrer. 33 anos, jovem, 33 anos, eu vou morrer, eu estou indo, e essa mulher está já me preparando para esse tempo, e isso também percorre por toda a cidade, isso também percorre pelos caminhos, e as pessoas começam a dizer, olha, ele também, alguém derramou um perfume sobre ele, e ele estava falando sobre embalsamento, sobre morrer, e ele tem 33 anos, essa é a minha leitura, tá, na linguagem do Everton, é isso que as pessoas estavam, acredito que as pessoas estavam dizendo sobre Jesus. Algo também que acontece nesse texto, e que nós vamos celebrar no próximo, é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. A popularidade de Jesus, então, está em alta. Jesus, então, tem muitos seguidores. Aqueles que começam a ver a entrada de Jesus, abrem uma live no Instagram e começam a falar, olha quem está entrando aqui em Jerusalém, é Jesus. Brincadeira, gente. Mas Jesus começa a ficar pop, essa é a verdade. As pessoas então começam a clamar a Jesus e dizer, olha, salva-nos, de fato você é o rei. Uma multidão gritando e colocando ali os seus mantos e colocando os seus ramos e falando sobre Jesus. A popularidade de Jesus começa a crescer de uma forma que a gente não consegue, a gente até consegue imaginar, a gente sabe o que é uma pessoa popular, e sobre uma pessoa popular as pessoas falam dela em todo canto, as pessoas sempre falam dela, e outras pessoas começam a se sentir ameaçados por essa popularidade. E Jesus ele tem uma popularidade de fazer inveja a qualquer político, a qualquer pessoa que mandava. Jesus, então, começa a ficar ainda mais ameaçado. Os passos de Jesus começam a ser observados por aqueles que têm o desejo da morte e sede do sangue do próprio Jesus. Como está lá no verso 19 do capítulo 12.
Essas, meus irmãos e minhas irmãs, são apenas alguns quadros que a gente pode imaginar que levaram essas pessoas a querer saber quem é Jesus e conhecer a Jesus. Motivados então pela notícia da ressurreição de Lázaro e pela manifestação popular em torno de Jesus, eles resolveram procurar saber quem é e vê-lo, e contemplar aquele que passou a ser o centro da festa, o centro da cidade, o centro de todas as coisas. É o desejo de ver Jesus, o Jesus dos discursos bonitos, o Jesus dos milagres, o Jesus que aceita ofertas, do Jesus que tem o poder de ressuscitar pessoas. É por isso que eles são motivados. A motivação de ver Jesus, de conhecer Jesus, para aqueles gregos, então, era a fama de Jesus, de saber quem é essa pessoa. E o que nós esperamos quando nós conhecemos uma celebridade? O que nós esperamos quando nós temos por perto alguém que a gente gosta, admira e tem uma certa atração por aquilo que aquela pessoa faz, canta, desenha, enfim. O que nós esperamos quando a gente tem a oportunidade? Esses dias, há um mês, eu acho, atrás, eu tive essa oportunidade de conhecer uma pessoa que me influenciou muito teologicamente, uma pessoa que influenciou a minha vida. Eu lá em Juiz de Fora assistia já os vídeos e queria ser discipulado por esse homem, e eu tive a oportunidade uns dias atrás de ir no culto que essa pessoa estava, e essa pessoa me recebeu. Eu pude levar um presente para essa pessoa, e essa pessoa no culto do próximo domingo estava usando o presente que eu dei para ela. E eu fiquei assim, nossa, que legal. Ontem mesmo eu tive uma experiência muito boa também com alguém que eu, de certa forma, admiro e gosto de ouvir, e pude conversar um pouco e dar um abraço. Acho que é isso que a gente espera das pessoas que a gente tem alguma certa admiração. Só que para esses gregos, eles não tiveram a mesma sorte. Acredito que tiveram, mas não da forma que esperavam. Porque Jesus, ele vai ser muito direto, e Jesus começa a falar algo que a gente não quer ouvir, numa linguagem talvez um pouco difícil de entender. O que nos incomoda são as palavras de Jesus, porque ele nunca se deixou levar pela popularidade ou pela fama. Porque Jesus podia falar: vocês são gregos? Que bom, eu estou atingindo até os gregos agora. É mesmo? Não, vamos conversar, vamos, se fosse em Minas Gerais, vamos tomar um café, vou assar um pão de queijo aqui, vamos falar. Então vocês gostam de mim mesmo? É isso mesmo? E que legal. Mas não foi isso que Jesus, ele não deixou ser atraído pela fama. Jesus não se deixou ser atraído pelo palco, pelo holofote, pelos likes. Jesus ele é muito direto. Jesus, ele não perde tempo. Jesus, ele não fala à toa. Jesus, ele tem sempre um propósito nas suas palavras. Jesus, ele não conversa fiado. Diante daquelas pessoas que estavam ali por conta da fama de Jesus, ele não se deixa levar pela euforia e pela multidão que está sempre o acompanhando. Então Jesus, ele começa a discursar sobre a sua morte para aqueles que o via como uma celebridade, como um líder político, talvez alguém que se assentaria num trono terreno. Ele começa a dizer: olha, mas é chegada a minha hora. E essa palavra, essa expressão, demonstra o quanto Jesus caminhava debaixo do propósito dele. Porque lá no começo do Evangelho, ele vai dizer para a mãe dele, que vai falar assim: olha, acabou o vinho, e você precisa fazer alguma coisa. Ele: olha, ainda não é minha hora, ainda não está no meu tempo. E Jesus, ele vai repetir isso durante os evangelhos o tempo todo, porque ele não se esquecia daquilo que ele veio fazer. Jesus, ele tinha um propósito. João então escreve um Jesus que é obstinado em cumprir o seu objetivo de morte, de ressurreição e de salvação. Qual é então, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem que Jesus deixa para esses homens e deixa para nós hoje? Que é preciso morrer. Que é preciso morrer. Haverá um tempo que nós vamos precisar morrer
para que a hora se cumpra. Jesus talvez ele tenha frustrado as expectativas desses homens, dessas pessoas. Mas é um baque grande poder você conversar com alguém que você admira, alguém que te traz até aquele lugar. Eu não sei quanto tempo eles viajaram para falar assim, olha, eu vou precisar morrer. Que vai falar sobre o trigo que cai sobre a terra e que morre, mas ele precisa morrer para que haja vida, para que haja outros frutos. E para nós hoje como igreja, qual é o Jesus que nós temos apresentado e qual é o Jesus que nós temos ido atrás? O que te traz neste lugar nessa manhã? O que te traz permanecer neste lugar por todos esses anos? Atrás de que Jesus você tem ido atrás? Qual é a imagem de Jesus que você fez e tem feito na sua cabeça e que tem te motivado a estar diante dele somente por conta das suas bênçãos? Somente porque talvez o seu pai, a sua mãe, o seu avô falou dessa mensagem e você vive até hoje por conta dessa fé que não é sua, mas é dos seus pais. Vocês, jovens e juvenis, estão aqui por quê? O que motivam vocês a estar neste lugar? Através de qual Jesus? Qual é o Jesus que está projetado na sua mente? E qual é o Jesus que você tem projetado na sua vida? É o Jesus das plataformas? É o Jesus que faz acordos políticos? É o Jesus da mídia? O Jesus que é apresentado ali, num banquinho, num lugar escuro, falando, você, meu irmão, Deus vai fazer, e etc e tal, porque você é o centro de todo o universo, se não fosse você o universo não existiria? Ou é também o Jesus que vem falar, vem para cá, porque esse Jesus salva, vem para cá, porque esse Jesus, ele quer curar, mas para isso você precisa dar R$1.000, R$50.000. Qual é o Jesus que você tem projetado na sua vida e você tem seguido diante da sua fé? Que Jesus, essa igreja, apresenta para esse bairro. Que Jesus, essa igreja, apresenta para essa cidade. Que Jesus, os jovens e juvenis dessa igreja, estão preparados para ouvir e falar dele. Qual é o Jesus que nós queremos ouvir da boca dele? Que você precisa morrer. E você precisa morrer para gerar fruto. Você precisa morrer para que outros venham, para que outros nasçam. O que esta igreja tem ouvido falar através da boca de Jesus? Você precisa perder a sua vida para poder ganhar? Ou essa igreja tem ouvido da boca de Jesus? Fiquem como está, porque está tudo certo. Qual é o Jesus? Qual Jesus você espera para ver e celebrar no domingo da Páscoa? Porque o Jesus que vai entrar na cidade de Jerusalém, ainda na cabeça de muitos é a celebridade. E toda uma multidão vai gritar, salva-nos, Rei dos Reis, e vai dar as suas coisas. Mas no momento em que esse Jesus estiver sendo julgado, essa mesma multidão dirá crucificam, porque a mensagem é pesada demais, porque a mensagem é difícil demais, porque a mensagem tirou essas pessoas do seu conforto. Que Jesus nós vamos celebrar no domingo de Páscoa. Assim como um grão de trigo deve morrer para gerar uma colheita abundante, nós também devemos morrer para o nosso eu, para as nossas ambições egoístas, para os nossos desejos mundanos, para que nós possamos então produzir frutos que glorifiquem a Deus. Servir a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, não é apenas sobre realizar boas obras ou cumprir os nossos deveres religiosos, mas é sobre sacrificar também as nossas próprias vontades em favor da vontade divina.
renunciar ao nosso conforto e à convivência para poder obedecer um chamado de morte na cruz, para poder cumprir o plano redentor de Deus. Nós também devemos estar dispostos a sacrificar as nossas vidas, a gastar as nossas vidas mesmo na juventude, por amor a Ele. Glória, morte, serviço e honra. É certo que essa mensagem não atrai muita gente. Falar sobre isso hoje não é popular. Porque ela fala de um Jesus que não é comprometido com os poderosos. Ela não fala de um Jesus que não está comprometido com a fama. É um Jesus que ele não tem acesso fácil aos palácios, aos lugares onde os poderosos estão, que rompe com as estruturas criadas pelos homens. E este tempo de Quaresma, ele é um tempo oportuno para a gente poder refletir e realinharmos a nossa fé enquanto discípulas e discípulos de Deus. Qual é o Jesus que nós estamos somos apresentados e estamos apresentando a outros? Eu falo de serviço e honra porque ele nos ensina a ser exemplos assim como ele foi de Deus, aonde ele deixou toda a sua glória para servir aqui, nessa terra. E ele vai dizer isso nesse versículo: se alguém me servir, me segue. Se alguém de fato quer me servir, me segue e negue-se. Eu falo de morte porque viver em Cristo é sentir, viver em Cristo é dar-se, viver em Cristo é ser discípulo, é estar disposto a morrer. Como eu disse lá no começo, para nós mesmos, para as nossas vontades. E eu falo e vejo aqui nesse texto de glória, porque como resultado de toda uma vida que serve a Deus, que foi serva de Deus, que não viveu apenas para si, como um resultado, ele então consegue receber a honra de Deus. E isso é a vida que morreu, mas produziu frutos para que eu e você pudesse viver. Qual é então, meus irmãos e minhas irmãs, o Jesus que nós temos procurado? E por que nós temos procurado esse Jesus? Qual é o Jesus que você tem apresentado? A mocidade metodista aqui em Vila Mariana, o que vocês querem mesmo é viver para Cristo? É de fato ser e ter tudo por Cristo? Eu não estou falando aqui, entenda isso, de que a partir de agora todos vocês terão que ir para um campo missionário, lá, sei lá, em qualquer lugar, um lugar muito longe. Vai lá pregar, enfim, para o Piauí, a terceira região, então, vá para o Piauí, ou mais para qualquer outro lugar. Eu não estou falando que agora todos vocês, jovens e juvenis, devem se matricular na Faculdade Metodista de Teologia. Não estou falando sobre isso, mas eu estou falando sobre apresentar Jesus nos lugares que vocês estão. Não o Jesus da televisão, não o Jesus pop da televisão e dos programas pagos, caríssimos da TV e do rádio e da internet. Não o Jesus que está em algumas plataformas por aí, não é esse Jesus que eu consigo ver aqui, ler, entender e sentir na minha Bíblia. Mas é o Jesus que está disposto a morrer para que outros vivam. Sermos servos uns dos outros. Queridos irmãos e irmãs, nós devemos seguir Jesus não apenas nas nossas palavras ou nos nossos rituais religiosos, mas nas nossas ações, permitindo que Ele guie os nossos passos a moldar as nossas vidas. E a moldar as nossas vidas de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua vontade, como nós oramos na oração do Pai Nosso. Ao servir a Deus e seguir a Jesus como esse exemplo, nós somos então prometidos uma honra divina, que não se vê aqui nessa terra, não vai se ver aqui nessa terra. O nosso Pai Celestial, Ele nos
reconhecerá e nos recompensará, não apenas nessa vida, mas também na eternidade. E esse deve ser o meu e o seu maior foco: viver eternamente em Jesus, numa comunhão íntima com Ele. Portanto, meus queridos irmãos e irmãs, que nós possamos nos comprometer hoje a servir a Jesus de verdade, a servir a Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Que nós possamos estar dispostos e dispostas a sacrificar tudo o que for necessário para seguir o exemplo de Jesus Cristo. Se for necessário, então, darmos as nossas vidas, que nós não tenhamos a nossa vida como bem muito precioso, mas que nós possamos perdê-la por amor a Cristo Jesus. Este é o tema central da Quaresma. Este é o tema central do Evangelho. A vida que eu tenho, ela não é minha, mas ela é de Cristo Jesus. Que nós possamos então estar dispostos a sacrificar tudo o que for necessário para seguir o exemplo de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Que as nossas vidas se tornem um testemunho vivo do seu amor, da sua graça, e que ao final dos nossos dias nós possamos ouvir as palavras gloriosas do nosso Pai Celeste: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entre então no gozo do teu Senhor. Que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de nós. Feche seus olhos, eu quero orar. Ó Deus, Deus de todos, nós te pedimos que mantenhas a nossa fé e a nossa esperança, para que nos comprometamos em fazer crescer a vida, ainda que para isso, Deus, nós devamos entregar a nossa vida e a cada dia colocar-nos à disposição do Senhor para o novo aprendizado. Pedimos para que haja uma mudança de foco, que possamos, ó Deus, nos concentrar não mais nas plataformas e na fama, porque tudo isso é passageiro, mas que nós possamos nos concentrar e ter o foco no teu reino, no reino que é eterno. Pedimos a Deus que nós possamos estar dispostos e dispostas a uma vida de serviço, de honra, de morte e de glória. Que a tua igreja possa neste tempo de Quaresma refletir sobre a tua identidade e fazer o quanto nós estamos, e fazer todos os dias que nós estamos mais parecidos, e entender, ó Deus, que nós estamos e precisamos estar mais parecidos contigo. Isso, ó Deus, nesse tempo de revisão, a nossa identidade não se identificar com a sua, que nós possamos nos converter. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, ó Deus, da igreja do Brasil. Nos faz voltar a Ti, Senhor. Que com isso nós possamos também acelerar a chegada do Teu reino. O reino de justiça, de paz e de solidariedade. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Obrigada, Everton. Como a Karima falou, ele foi designado, acho que domingo passado, né? Foi a designação lá na igreja de Pinheiros. E ele esse ano estará servindo a nossa igreja metodista em Campo Belo. Que Deus te abençoe muito lá nesse ministério, no decorrer do curso. E que você conte com o nosso apoio como pastora, mas também o apoio dessa comunidade em orações, em sempre uma comunidade que possa te acolher, tá bom? Você faz parte aqui da nossa igreja, através da Rosélia, e a gente louva a Deus por isso, e foi muito bom ter você aqui, que Deus continue te abençoando. É bom ver pastores e pastoras mais jovens se achegando e servindo ao Senhor. Eu queria nesse momento, é um momento de envio, é um momento também de intercessão. E quando nós falamos de momento de intercessão, num culto da mocidade, eu queria que nós intercedêssemos pelos jovens, não só pela mocidade, vou colocar assim, porque quando a gente fala jovem, né, para metodista,
tinha uma determinação, mas hoje a juventude está indo até os 60, 70, 80, 90, concordam, gente? A gente tem pessoas aqui na igreja com 80 e tantos e 90, muito jovem, com uma cabeça muito jovem, né? Não, talvez no vigor físico, porque a idade e a limitação vem, mas na disposição, na reflexão, no acolhimento, no jeito de pensar. Eu ouso questionar, eu acho que nós somos uma comunidade que temos várias pessoas de avançada idade, mas eu vejo que nós somos uma comunidade com uma forma de cultuar muito jovem. Hoje falei com os juvenis que eles devem guardar a valorização que é uma igreja local, dar esse espaço e essa oportunidade para os nossos adolescentes e as nossas adolescentes. E glória a Deus, hoje as nossas adolescentes estão aqui à frente. Isso é uma marca desta igreja, é uma marca desta comunidade de fé. Não pense você que todas as igrejas, metodistas ou não, fazem isso. A maioria não fazem, não tem dado espaço no altar para juvenis, na elaboração da liturgia e no convite de quem estará à prédica. Isso é algo muito nosso e nós precisamos falar o que é bom que a vila faz. Porque aqui nesse altar, uma geração de jovens já serviu e uma geração de jovens ainda serve e virão outras. Amém, igreja? E aqui forjou-se uma espiritualidade comprometida com Jesus, que faz diferença na sociedade. Eu sei que eu e você conseguimos lembrar hoje jovens da nossa igreja, que talvez hoje não estão aqui sentados na congregação ou dirigindo o culto, mas que exercem na sociedade, no lugar de trabalho, nas suas relações de amizade, na sua profissão, exercem uma espiritualidade que fala de um Jesus que o convida a morrer para si mesmo, para servir a Deus e à sociedade. Louva a Deus. Gostaria aqui até de falar nomes, mas para não correr em qualquer prejuízo, eu vou deixar aí na sua mente. Talvez um sobrinho, um afilhado, uma afilhada, uma filha, alguém que você foi testemunha da sua profissão de fé, alguém que esteve aqui nesta igreja em outros dias da mocidade, em outras gerações, e que você sabe que na sociedade talvez não sejam reconhecidos como alguém que parece crente, mas alguém que faz diferença na sociedade, no seu trabalho. Eu quero convidar nesse tempo de intercessão, para interceder pela juventude, pela mocidade atual, presente, da nossa igreja local e da nossa vida cristã. Eu não posso deixar de chamar o Bispo Nelson. No período de pastorado dele aqui, havia uma juventude grande em número, grande em ações e com um desafio de uma espiritualidade muito alinhada com a sociedade. Ele foi pastor aqui, e aqui se realizaram inúmeras ações que mobilizaram uma igreja que tinha uma juventude por histórias de tempo, viu, juvenis? Uma juventude que fez diferença nessa região, nas celebrações, nas ações e nos momentos. É verdade, igreja, ou não? Não é? Muitos de nós colhemos frutos do pastorado do Bispo Nelson, que aqui na época era reverendo Nelson, não era bispo, mas que ensinou essa igreja a ter lugar para a juventude. E eu louvo a Deus por isso.
Bispo Nelson, o senhor faz a oração final, a oração de intercessão pela mocidade e a bênção para nós em seguida. E nós vamos nos colocar em pé nesse momento, meus irmãos, minhas irmãs, para intercedermos. Porque a igreja é lugar para jovem. E tem que ser, né, bispo? Chamar eles para frente. O senhor é que manda. Vamos pedir a juvenis, jovens que estejam aqui à frente nesse momento. Momento marcante, um momento deles significativo. As pessoas que têm estado ao lado deles, que têm trabalhado, se preocupado, pensado. Vamos elevar a nossa prece, a nossa oração ao Senhor nesse instante. Talvez você esteja em sua mente pensando em alguém de forma concreta, colocando no altar do Senhor. Ó Pai, muito grato pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu interesse na vida juvenis dos jovens. Muito obrigado pelo desejo de estar com eles, fortalecendo as suas vidas, orientando, animando, confortando, dando sentido para a sua existência. Na família, estudo, alguns e algumas já no trabalho. Obrigado pela nossa juventude, pelos nossos juvenis e jovens, por suas famílias. Obrigado por essa celebração, por aqueles e aquelas que têm estado ao lado deles. Estão preocupados em imprimir a Tua presença na vida deles. Colocamos cada vida, cada família, cada líder, cada professor, cada pastor, pastora, diante de Ti, pedindo a Tua graça, o Teu fortalecimento. Nós não temos condição por nós mesmos de cumprir esse papel, de ser o Teu servo, a Tua serva junto da juventude num tempo tão difícil, desafiador. Pedimos, pois, que Tu completes, complemente e nos capacite com o Teu amor, a Tua direção. Muito obrigado pelos juvenis e jovens. Muito obrigado pelos seus familiares. Muito obrigado pela inspiração, pelo desejo. Nós os colocamos no Teu altar, Tu que conheces a cada um e a cada uma, para que Tu fortaleças de acordo com a sua realidade, com a sua necessidade, com seus interesses, com seus desejos. Colocamos toda a nossa comunidade diante de Ti, todas as nossas famílias. Colocamos a comunidade que está ao redor da igreja. Dá-nos graça para alcançá-la com cuidado, com amor, com sustentação, com solidariedade. Cuida daqueles e daquelas que passam momentos de enfermidade, de perda, de dor, de desânimo, de crise. Cuida, Senhor. Fortalece-os. Guarda-os. E que Tu estejas com todos e todas aqui,
no final deste culto, para louvor do teu nome, para edificação da tua comunidade, para servir a sociedade através do teu nome e do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a tua bênção, Senhor, que a tua graça, que o teu amor estejam continuamente na vida de juvenis, de jovens, das famílias, dos professores, pessoas que trabalham com Ele. Que a bênção do Deus Pai, Filho e Espírito Santo nos acompanhe e nos fortaleça hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. 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 Podemos assentar? Você pensar nisso.